senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Primeiramente, saudar todos os servidores e servidoras presentes na Assembleia Legislativa hoje, as várias delegações que vieram de várias regiões distantes, inclusive que viajaram a noite toda, e de outros que estão chegando, porque eu quero aproveitar também, além dessa saudação aos servidores que lutam contra a farsa da reforma da Previdência, eu quero também aqui manifestar o meu total repúdio, né, a esse golpe dentro do golpe que foi dado, porque a sessão extraordinária seria às 19 horas. Isso é um golpe. Trazer a sessão às 9 horas é porque, na verdade, o presidente da Assembleia Legislativa e a base do governo estão com medo da mobilização. Então, eles tentaram neutralizar a nossa mobilização, mudando o horário da sessão de hoje extraordinária, para tentar aprovar a toque de caixa, passando o rolo compressor nessa proposta de reforma da Previdência. Eu tenho aqui 10 minutos, então eu tenho que aproveitar bem esse tempo. Primeiro, que eu tenho dito aqui, apresentado os números sobre a farsa da reforma da Previdência. Por que é uma farsa? Porque o secretário da Fazenda veio na Assembleia Legislativa e disse que o objetivo central da reforma da Previdência é economizar em 10 anos 32 bilhões de reais. Eu quero até mostrar aqui os gráficos, os números, né? Suposta economia com a reforma, 32 milhões em 10 anos, aproximadamente 3 bilhões por ano de economia. Esse é o objetivo oficial apresentado pelo secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, que foi inclusive ministro do Temer, ministro da Economia, e tentou aprovar a reforma da Previdência que nós derrotamos no governo Temer. Só que nós estamos apresentando outros números e outros dados que são superiores a esses valores. Eu me refiro aqui, por exemplo, à dívida ativa do Estado de São Paulo, que já é hoje de 340 bilhões de reais. Vamos colocar só o gráfico da dívida ativa do Estado de São Paulo. Essa daqui, olha, aqui são as grandes empresas que devem, no mínimo, 340 bilhões, são devedores, não tem mais recurso, não cabe mais recursos, e essas empresas devem 340 bilhões para o Estado de São Paulo. Aqui nós temos os maiores devedores. A Droga Vida deve 4 bilhões, a Telefônica quase 4 bilhões, a Petrobras 3 bilhões e meio, Pão de Açúcar, são bilhões que são devidos ao fisco por essas grandes empresas. E elas não são cobradas, o Estado faz corpo mole e não cobra dessas empresas, mas vem cobrar dos servidores públicos. E por que o governo não cobra das empresas o pagamento? Só o pagamento aqui da Droga Vida já daria a economia solicitada pelo Henrique Meirelles, de 3 bilhões por ano. Porque muitas dessas empresas foram financiadoras de campanhas eleitorais, de governadores do PSDB, de deputados estaduais, federais, de senadores e de partidos políticos. Por isso que eles não cobram essa dívida como deveriam cobrar, não criam as condições para a cobrança. E fora a sonegação fiscal, que é altíssima no Estado de São Paulo e não é combatida, porque o governo mantém a Secretaria da Fazenda sucateada, degradada e sem investimento, sobretudo nos seus servidores. Mas além da dívida ativa, estou correndo aqui por conta do tempo, nós temos também aqui a dívida pública do Estado de São Paulo, dívida pública, que consome 17 bilhões por ano dos cofres públicos. Uma dívida ativa que, em última instância, ela serve para alimentar o mercado financeiro, pagar os especuladores, os rentistas, os bancos nacionais e internacionais. Nunca houve uma auditoria dessa dívida aqui no Estado de São Paulo. E nós, desde 2007, estamos lutando para implantar uma auditoria
da dívida ativa do Estado de São Paulo. Tem que ter a auditoria já da nossa dívida ativa. Então, o problema está aqui na dívida ativa, na dívida pública, na dívida ativa. E mais ainda, nós temos a criminosa e perversa política de desoneração fiscal que transfere para as empresas privadas, para os grandes empresários e para algumas daquelas empresas que eu citei aqui. É o outro quadro da desoneração fiscal, não ainda um outro da desoneração fiscal, esse daqui, né? A desoneração fiscal são os descontos, os benefícios que os empresários, as grandes empresas têm, né, do governo estadual. Inclusive, no ano passado, o Dória aprovou aqui na Assembleia Legislativa uma desoneração fiscal, um desconto para as empresas aéreas do Estado de São Paulo. Os frigoríficos são beneficiados com essa política de desoneração. Isso dá mais ou menos 20 bilhões por ano. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, eu citei aqui só 3 dívidas. Então, a política de desoneração, 20 bilhões para os empresários, dívida ativa, 340 bilhões que não são cobrados com veemência pelo governo estadual, a dívida pública, 17 bilhões. E o governo vem falar aqui de 32 bilhões, de 3 bilhões por ano, né? É um ato de covardia, de crueldade, o governo não cobrar essas empresas e atacar e confiscar salários dos servidores. Por isso eu faço um apelo à base do governo para que vossas excelências votem contrariamente à perversa e falsa reforma da Previdência, porque os números demonstram que se tem crise fiscal no Estado de São Paulo, ela não é causada pelos servidores públicos, muito menos pela reforma, pela Previdência estadual. Então, faço novamente um apelo. Deputados e deputadas, não vale a pena, vossas excelências vão, né, manchar as suas respectivas histórias. Vossas excelências não podem deixar a digital. Vossas excelências têm história, têm trajetória e vão jogar no lixo essa história votando num projeto contra os trabalhadores. E o que me deixa mais estarrecido é que tem muitos deputados que são servidores públicos e vão votar contra os servidores públicos. Vão trair os servidores. E traição não tem perdão. Servidores não perdoam traição. Porque muitos vêm aqui defender a polícia, servidores da segurança pública, mas vão votar contra os servidores da segurança pública. Muitos defendem os professores aqui, na tribuna. Mas agora chegou a hora da verdade. A hora da verdade é o voto. Quem votar na reforma da Previdência do Dória vai votar contra todos os servidores do Estado de São Paulo. E aí eu quero ver como que um deputado que votou a favor da reforma vai chegar numa escola pública, numa delegacia de polícia e vai encarar os servidores. Como que ele vai entrar no hospital público para conversar com os médicos, com as enfermeiras, se ele votou contra esses servidores? Não, ele vai cair numa grande contradição. E todo mundo sabe, porque todos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Eu queria registrar aqui, olha, nós temos um abaixo-assinado, senhores deputados e deputadas, com mais de 50 mil assinaturas, que foi organizado aqui por uma servidora do Judiciário. Aqui, olha, e tem vários outros documentos contra a reforma da Previdência. Então, faço um apelo aqui a cada deputado, a cada deputada. Eu sei que a pressão é muito grande em cima de vossas excelências, mas o governo passa. Aliás, esse governo só tem 3 anos de existência, porque o Dória é candidato a presidente. Depois ele abandona a Assembleia Legislativa e vossas excelências vão se prejudicar. E tem mais, o Dória não cumpre palavra, não é à toa que ele é conhecido como João Pinóquio Dória. É o João Pinóquio Dória. Não caiam nessa cantilena do governo. O governo não cumpre palavra. O governo vai abandonar vocês. Eu acho que o governo prometeu 1000 emendas parlamentares,
cargos no governo. O Bolsonaro, para aprovar a reforma, ofereceu 40 milhões para os deputados em emendas parlamentares, praticamente comprou os deputados em Brasília. Eu não sei como que está a negociação aqui na Assembleia Legislativa, mas outro dia a deputada Edna Macedo veio aqui e fez uma grave denúncia em relação a isso. Então, nós vamos votar contra a nefasta e perversa e cruel reforma da Previdência. Muito obrigado.